2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7. Diz assim, o título diz: o poder de Paulo abençoa Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Antes de eu estar entrando na mensagem, quero aqui fazer um agradecimento ao pastor Balbi, que é um presbítero cristiano. Nesse ano, dia 8 de agosto, eu fui consagrado diaconato, ano passado. Nesse ano fez um ano de diaconato. Agradeço ao pastor pela confiança e ao presbítero cristiano pela perseverança comigo lá no Centro Cercado, porque lá eu aprendi a pregar, aprendi a dizimar, aprendi a ser um obreiro. Deus abençoe, viu? Vem? Glórias a Deus. Passou um foi lá em casa hoje, passou na frente, o varão perguntou para ele: Mateus, sai em casa? Eu saí lá. Ele disse: varão, você vai pregar hoje? Ele disse: eu não, pastor. Não, você vai pregar hoje. E eu amei, então vamos pregar. E eu tinha uma mensagem ardendo no meu coração. E até uns tempos atrás eu estava comentando com o pastor Luiz: se eu tivesse a oportunidade de eu pregar. Eu estava em casa meditando essa palavra. E ela disse que temos, porém, por excelência, esse poder, essa. Glória a Deus. Essa excelência dentro de nós, guardada em vasos de barro. Ou seja, somos nós vasos de barro. Eu me perguntando, mas o que tem de mais em um vaso de barro? Ele é frágil. Ele é frágil, ele é feito de barro. Tão simples, material tão comum. E dentro dele tem algo que Paulo fala, tem um poder que é guardado dentro dele. Um monte de coisa pode ser guardada dentro de vaso. Em Jeremias 32, versículo 14, vamos ver Deus falando com Jeremias, dizendo: Jeremias, pega este tesouro com medos e guarde dentro de um odre, em outras traduções, um vaso, e lagre ele, e enterre, para que dure por muitos anos. E eu meditava também nesse versículo, e como é que pode, nós possamos ir para tudo quanto é lado, podemos estar dentro da igreja, sair dentro da igreja, quando conhecemos a palavra do Senhor, ela habita dentro do nosso coração e daí não sai mais. Aonde quer que fomos, a palavra do Senhor está guardada dentro de nós. Glórias a Deus. A palavra do Senhor está guardada dentro de nós. E daí não sai. Até o dia que nós somos enterrados. Depois de 7 dias, nosso corpo é consumido. Aleluia. E eu procurei saber como é que como era o trabalho que tinha o oleiro em formar um vaso. Como é que ele fazia um vaso? O que era preciso para ele formar um vaso? E a primeira coisa que o oleiro vai fazer, vai procurar um barro adequado para produzir um vaso. Ele tem o trabalho de procurar. Há 200 tipos de barro. Apenas 8 podem ser usados para fazer um vaso. E você é um deles, está aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Aleluia. O recipiente para um azeite de qualidade. Este é o tema. O primeiro processo é a fabricação do vaso. Ele precisa de um barro bom.
E ele sai à procura deste barro. E eu fico surpreendido que o melhor barro será na profundidade da terra. Ou seja, ele vai cavar e procurar o melhor barro para produzir o seu vaso. E Deus falando comigo há muitos tempos já. As pessoas olham, pastor Domingo, para esses camaradas que estão na rua, que têm a vida virada, não dão nada para eles, dizem que eles não têm solução. Eles estão distantes em suas vidas, que eles estão aprofundados, seja na droga, seja na vida da prostituição, seja na vida da mentira, mas eles estão aprofundados nisso. E muitas vezes nós mesmos olhamos e dizemos para eles, não tem solução. Mas se para fazer um vaso, tem que cavar e se aprofundar para tirar o melhor barro da terra, tem que cavar, tem que cavocar para tirar o melhor vaso da maior profundidade. Por que para eles não tem uma solução? Por que para eles não tem, Deus não tem o poder de transformá-los? É claro que tem, porque eles, aos nossos olhos espirituais, eles são os piores barros. Eles são os barros que estão aprofundados na profundidade em que só Deus sabe, só Deus pode fazer alguma coisa. Aí Deus cavoca, vai lá e tira eles lá do mundo, transforma. Aleluia. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Deus escolheu o barro. O oleiro escolheu o barro. Agora, o segundo processo que esse oleiro vai para fazer um vaso é a mão de obra do oleiro. Ele vai colocar a mão neste barro. E geralmente este barro vem com impurezas do solo. Vem com pedaços de gato, pedaços de pedra. Ele vai ter o trabalho de esmagar, vai ter o trabalho de limpar o barro bem limpinho. O barro vai passar por um processo de esmagação, vai passar por um processo de pisar. Eles esticavam aquelas quantidades de barro lá naquelas oleiras e iam pisando em cima. Eles iam pisando em cima daquele barro para poder trabalhar nele. Para começar a sair os filhos para cima, pedra, pedaços de galho, todo tipo de sujeira que havia no solo. Eles viram para um lado, viram para o outro, pisam em cima, amassam, passam o rolo, vão pisando. E há um tempo que eles deixam um quarto, um todo tem um quarto, e deixam por um tempo ali, mais ou menos 6 meses, 1 ano, fica parado. E depois, mais um tempo, eles tiram de novo, fazem o mesmo processo. Eles começam a pisar em cima, revirar para um lado, revirar para o outro, até ele ficar no ponto. Ele passa por mais 1, 2, 3 meses de medição após isso. E olhando para nossas vidas não é diferente, é a mesma coisa. Há um tempo que Deus começa a trabalhar nisso. Há um tempo que somos espremidos. Há um tempo que Deus nos amassa. Há um tempo que somos pisados. Há um tempo que somos jogados de um lado para o outro. Aleluia. Ele pega esse barro agora já curtido. E ele vai colocar em cima de tábuas de rodas para trabalhar nele. Glórias a Deus. Deus falou comigo nessa tarde. Ele falou: para ser um vaso tem que ser pisado. Para ser um vaso você tem que ser amassado. Para ser um vaso tem que ser espremido. Porque o vaso ele tem que refletir alguma coisa. Você tem que olhar no vaso e dizer: realmente Deus está na vida dele. Ele coloca agora, esse é o terceiro passo. Ele vai começar a dar forma ao vaso. Ele vai colocar em cima das rodas, vai começar a espremer. E quando ele começa a espremer este pau em cima das rodas, aí vai começar a sair um líquido ainda meio escuro, ou seja, um pouco de impureza que ficou para gente. Como é trabalhoso o serviço do oleiro. Mas ele está trabalhando, ele vai começar a girar as rodas, ele vai colocando a mão, vai fazendo aqui, ele vai trabalhando, até o vaso vai tomando forma. E ele sai por fora, ele vai fazendo. E chega um momento em que ele tem que fazer a parte de dentro do vaso. Ele coloca a sua mão direita, as rodas girando dentro. E conforme ele vai trabalhando por dentro, o vaso vai tomando perfeição por
Ele nos pega e começa a trabalhar dentro de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. E conforme Ele vai trabalhando dentro das nossas vidas, nós vamos tomando perfeição por fora. Nós vamos se aperfeiçoando. Ele vai tirando o nosso egoísmo. Ele vai tirando o nosso ego. Ele tira o nosso orgulho. Ele tira as nossas maldades. Ele tira tudo aquilo que não presta de dentro de nós. Ou seja, em nossa vida Deus vai dando um caráter. Ele vai formar um caráter dentro de nós. Glórias a Deus. E após ter feito isso, o vaso agora o barro vai sair uma forma de vaso. E é preciso levar ele ao forno para que ele agora seque e fique pronto para colocar ele na partilheira ou para vender. Tendo agora o vaso formado, ele vai levar até o forno. E em torno de 200 graus, 900 graus, ele vai ser deixado lá, mais ou menos 30 minutos, 1 hora. E se o vaso não rachar, e não tiver nenhum tipo de bolha por fora, é porque ele está pronto. E quando o vaso está pronto, ele tira do forno e ele vai olhar, vai colocar em sua mão e vai começar a olhar. Ele vai analisar, ele vai analisar o vaso que ele fez. Se não tiver nenhum arranhão, não tiver nenhum trincado, ele está pronto para ser usado. Aleluia. E o processo das nossas vidas não é diferente, é da mesma forma. Quando Deus trabalha em nossas vidas, dói. É doloroso passar pelo processo da humilhação, pelo processo de nos pisar. Mas nós que queremos, porque escolhemos isso. Quando servimos a Deus, temos que estar dispostos a encarar tudo que vai vir sobre a nossa frente. E quando temos um ministério, então é mais difícil ainda, se não tivermos alicerce. Quando Deus fala para ele, diz: olha, eu te dei um filho, mas agora eu quero que você ofereça a ele sacrifício. E agora? Ele vai dizer não para Deus? Ele vai dizer: não, Deus, eu não vou oferecer isso. Eu não vou fazer isso, é meu filho. Eu não teria coragem. Imagina oferecer essa linha ao Senhor. Eu não teria coragem. Mas Abraão foi e fez. Foi obediente ao Senhor e disse: não, vou fazer. Porque quando eu pedi, ele deu. Mas eu já estava testando nele. Esse precisava ser uma simbologia de Cristo para os nossos dias. Ele estava vendo sobre tinha capacidade de fazer o que ele ia fazer. E ofereceu o seu único filho. E ele fez conforme a palavra do Senhor. Mas o texto não fizemos menção que está falando que tem algo que vai guardar algo dentro de nós. E quando nós seguimos a Cristo e se envolvemos com o Evangelho do Senhor e a obra dele, Ele coloca algo dentro de nós e nos marca, para que todos agora saibam que somos filhos dele, e que somos servos, e que somos vasos usados em suas mãos. Aleluia! E geralmente o que era colocado entre os vasos naquela época, até hoje eles colocam ainda, era o azeite. Era costume guardar o azeite dentro dos vasos. Azeite, vinho, perfume. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu fui pesquisar sobre, fui estudar sobre o azeite, como que era feito, como que era extraído. E é quase o mesmo processo do vaso. Quase o mesmo processo, pastor. Aleluia. Eles colhem as olivas, eles amontoam elas, jogam elas dentro do moinho. Só que naquela época, hoje está mais avançado, tem mais tecnologia.
mas naquela época eles faziam com 4 pedras pesadas. Eles colocavam a primeira, colocavam os olivos e batiam. O primeiro azeite que saía era dourado, era bonito, e ele tinha o seu uso especial para o tabernáculo do Senhor, para o santuário. Escolhiam e levavam até os sacerdotes. Os sacerdotes distribuíam. Eles usavam os afazeres da casa do Senhor para a consagração, para o culto e para a adoração de Deus. E sabe o que mais falou comigo? Que não podia faltar azeite no tabernáculo do Senhor, porque isso era uma tragédia, isso ficaria muito triste. Não podia, o fogo não podia se apagar. Aleluia! E o que eu mais vejo nos dias de hoje são vasos sem azeite, são santuários sem chamas, são tabernáculos sem azeite nenhum para se queimar. Aleluia! Isso é uma tragédia. Temos pessoas sem nada para oferecer, porque deixaram o azeite faltar no seu vida, deixaram o azeite se acabar dentro do seu vaso. E quando chega e fala, eu quero ser algo diferente, eu quero que o Senhor fale comigo, mas quando sai do mesmo jeito que entrou. Aleluia. Essa foi a primeira pedra para extrair o azeite. O primeiro azeite era levado até o tabernáculo, dado ao sacerdote para a consagração, para a adoração, para o culto. O primeiro azeite. A segunda presa servia para o alimento deles. A segunda pedra que eles colocavam em cima da primeira, batiam, saiu o segundo azeite. Era usado para o alimento deles. Eles se alimentavam com aquele azeite. Para as nossas vidas, espiritualizando isso, a nossa comida é espiritual. Quando aceitamos ao Senhor, quando tomamos uma decisão em seguir esse Evangelho, adorar a Deus, em fazer a sua obra, a nossa comida, ela é espiritual, ela é o azeite, é o Espírito Santo que nos abastece, é o Espírito Santo que nos alegra, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que diz, não, continua, é Ele que nos dá consolo, é Ele que nos aviva, é Ele que nos prossiga quando as coisas estão indo de mal a pior, é quando prossiga, continua, não desista, porque eu estou contigo. Só que não damos ouvido, não escutamos, não queremos alimentar, queremos ficar vazios, sem nada para oferecer. Senhor, eu te dizer, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As pessoas lá fora falam, a igreja está igual ao mundo. Sabe por quê? Eu sempre falo isso. Porque antes, eles traziam lá do hospital, vinha lá do caju, trazido dentro da igreja, a pessoa saía curada. Vinha com uma doença, saía curada. Vinha com câncer, buscava o câncer. Vinha com AIDS, saía curada. Porque tinha unção, havia unção nos vasos, havia unção dentro da igreja. O Senhor se fazia presente. Não que Deus não está aqui, irmãos, eu estou falando isso. Mas hoje é diferente, sai dentro da igreja do hospital. Antigamente tínhamos uma fé inabalável, em que dizíamos vai dar certo, em que dizíamos vai chegar
Glórias a Deus. O irmão pregou aqui, quinta-feira, dizendo que nós temos que mudar o ambiente, senão o ambiente muda a gente. Aleluia. Temos que mudar este ambiente, temos que mudar a visão deles lá de fora para aqui de dentro. Aleluia. Temos que glorificar o Mestre, temos que exaltar o nome dele, temos que ser avivados, temos que deixar o azeite fluir sobre as nossas vidas, temos que nos alimentar do Senhor, temos que voltar a fazer o que fazíamos, porque Deus sente saudade de nós. Quando a gente tinha tempo ruim, buscávamos a Ele, nas noites frias, nas noites chuvosas, estávamos buscando ao Senhor, nos enchendo para transbordar. Voltar ao estado que era antes, ser cheio de Deus, ser cheio dos faceiros. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A terceira prensa que servia, ela colocava uma terceira pedra em cima das duas e ela batia em cima daquelas olivas que já estavam esmagadas da azeitona. E esse terceiro azeite que saía, ele era servido para a iluminação da cidade, do templo, das casas. Ele servia para a iluminação. Então eles batiam e abasteciam as tochas da cidade, de suas casas. Eu perguntei, Deus, para os nossos dias isso é o quê? E Deus falou comigo e disse: eu não enxergo o mundo como vocês enxergam o globo terrestre. Eu ia fazer algo aqui, mas não deu tempo de falar com os irmãos. Deus não enxerga o mundo como nós enxergamos, pastor, lá dos satélites, aquele globo azul, os pedaços de terra, as nuvens. Sabe como é que Deus enxerga o mundo? Uma bola de trevas, uma bola de escuridão. E sabe como é que Deus nos identifica? Pela chama que está queimando dentro de nós. Aleluia! Pela chama que está ardendo dentro de nós. Deus, Ele olha para o mundo, uma bola de trevas, e Ele chega a pontos de luz. E esse ponto de luz somos nós, que somos a luz do mundo. Aleluia! É o sal dessa terra. É assim que Deus nos enxerga, é assim que Deus nos vê. Aleluia! Só que tem um lugar que muitas chamas têm se apagado. Ou temos que são fraquinhas, quase se apagando. E é preciso que ela seja acesa. Mas como ser acesa? Se o que alimenta o fogo agora é o azeite. Só que o azeite está bom, está chegando ao fim. E ela está perdendo as suas forças. E o que é mais triste é que onde que está do lado está aceso, tem bastante azeite, mas não se importa com o irmão que está morrendo ao seu lado. Não se importa com o vaso que está perdendo o azeite que está do seu lado. Aleluia. E é preciso que ele seja cheio. É preciso que ele venha a ser cheio de novo. É preciso que ele venha queimar, arder como ardia antes. É preciso que Deus nos enxergue uma chama alta, ardendo, dizendo: nós somos filhos. Eu estou vendo eles. Aleluia. Glória a Deus. Temos que ser vistos, porque somos a luz deste mundo. Temos que ser a luz. As trevas não podem reinar enquanto estivermos aqui na terra. Quanto mais luz, melhor. Quanto mais azeite, melhor. Aleluia. Quanto mais vasos sendo formados na mão do oleiro, melhor. Quanto mais vasos de boca para cima, o azeite jogado, melhor.
a exceção. Deus dará a dia certa, para o momento certo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A quarta presa era posta a quarta pedra em cima das três. E essa vai servir para fazer sabão. O povo israelita era chique. Eles gostavam de ficar limpinho, roupinha limpinha. Eles gostavam de lavar as suas vestes, as suas roupas. E para isso eles tinham que ter ali um produto de limpeza, né? Nada melhor do que o sabão. É o ingrediente principal para fazer o sabão. O azeite. E ali tirava. Já saía mais escuro já. Fazer o sabão. Aleluia. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam lavas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui Deus está falando conosco sobre santidade, sobre purificação, sobre limpeza. Se somos o templo do Espírito Santo, temos que ser limpos, porque Ele não habitará em templo sujo e imundo. O povo israelita limpava suas vestes e deixava elas limpas. E nós não seremos diferentes. Eu não estou falando da minha roupa, do meu paletó, não estou falando da sua roupa. Eu estou falando das minhas vestes espirituais. Como estão as nossas vestes? Será que estão alvas? Será que estamos limpando? Será que estamos nos santificando? Será que estamos esperando realmente o Messias voltar? Ou estamos andando de qualquer jeito? Ou estamos lavando ela com qualquer tipo de sabão em pó que usa para se lavar? Ou estamos acreditando em qualquer palavra pregada? Será que estamos em interesse realmente no reino dos céus? Ou queremos a prosperidade que muitos pregam? Eu tenho algo para dizer: não se esqueça que quem pregou prosperidade foi Satanás. O nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é ir para o céu. O nosso alvo é ganhar alma. O nosso alvo é fazer missão. O nosso alvo é ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Sem manchas em nossas vidas, sem mágoas, sem inveja, sem ciúmes, sem espírito de carinho. É o que mais nós vemos hoje. Dentro das igrejas. E fala que vai morar no céu. Eu vou morar no céu. Mas não amo o seu irmão. Não tem compaixão por ele. Estava que nem aquele sacerdote que viu aquele homem caído no chão. Um homem conhecedor da palavra, pregador da lei, vivia no templo, mas quando viu seu próximo no chão, não fez questão dele, presbítero do céu. Passou de lado. Aí veio outro que louvava, fazia alguma coisa, carregava a palavra para lá e para cá. Ele olha, o rapaz sempre morto no chão e não ajuda ele, passa de lado também. Mas ele não lá para o coitado, que para ele não estava nada, cheio de Deus, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Ele desce o seu jumento, ele ajuda o homem, ele pega o azeite e deita sobre as suas feridas. Glória a Deus, aleluia. Ele joga o vinho em cima das suas feridas, para que ele fosse curado e pegasse um tipo de infecção. E mais, ele carrega até uma hospedaria, paga as diárias e diz: o que mais ele gastar, eu venho e acerto contigo depois. Esse é o verdadeiro homem de Deus, cheio de Espírito, cheio de óleo, cheio de azeite. É isso que precisa para os nossos dias, sermos cheios da unidade, deixar o Espírito Santo agir.
preciso voltar a ser o que eu era. Quem me viu no começo da mensagem, vem que me dando glória bem alta, de rasgar a garganta. Hoje, chego e fico sentado, olhando. Aí Deus falou: tu está aqui para quê? Tu está aqui para quê? Se não for para me glorificar, se não for para me adorar, se não for para oferecer nada, vai para casa. Vem. Se for para pular, fica em casa. Não vem. Mas se for para render glória, aleluia. Se for para me glorificar e se entregar de alma, de espírito, então sai da tua casa, porque eu vou te encher. É isso que Deus está falando. É isso que Deus quer de nós, que oferecemos o nosso melhor a Ele. Porque o processo do vaso já passou. O processo de ser amassado já passou. O processo de ser jogado já passou. Agora que ficamos assim, ó. Glória, aleluia, louvado é teu nome, age em mim, Deus diminua, que tu cresça, que tu desapareça, misturado na minha vida. É isso que Deus quer. Que nós pulamos, que nos alegramos, que falamos em línguas estranhas. É isso que Ele quer. Mas como que Deus vai operar isso? Se não damos lugar, se damos espaço, se não levantarmos nossa boca para cima e glorificar o seu nome. Deus tem saudade de quando Ele te tomava. Eu estava falando com alguém aqui. Quando Ele te tomava pelo Espírito e fazia você pular, rodopiar, sair correndo, é para você voltar a fazer isso, dar lugar, deixa Ele agir. Não importa o que os outros vão falar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tomar, deixa Ele te usar. Aleluia. Ele colocou algo dentro de nós para que os outros vejam, não para que só nós aqui vemos, para todos verem. Não se vê mais aquele arrebatamento dentro da igreja, não se vê mais aqueles irmãos correndo no meio do corredor, não se vê mais aquelas irmãs pulando, saindo, as cadeiras voltam tudo quanto é lado. Me lembrei de uma coisa, pastor, aquela vez que Deus chegou lá em cima do púlpito. Lembra do Cristiano agarrou ele, eu me caí. Deus arrebatou ele em cima do púlpito. Deus tomou ele e foi girando, pulando. Agora foi tão grande que ele desmaiou lá em cima do púlpito. Não fosse mais em muitos lugares eu via isso. E de um tempo para cá isso foi ficando escasso, foi se extinguindo, foi acabando. Aí eu me perguntei: será que Deus tirou o Espírito Santo da terra? Não pode ser. Será que o arrebatamento aconteceu nós ficamos? Será que Deus mudou o seu meio de agir, o seu modo de falar, o seu modo de operar? Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia. Somos nós que mudamos, somos nós que nos frustramos, somos nós que paramos de dar glória. As pessoas falam: Mateus, dá glória e aleluia, o tempo que dá bom é tranquilo, mas eu quero ver você na situação, eu quero ver você sendo humilhado, que não estou sendo humilhado, eu quero ver você sendo perseguido, que não estou perseguido, eu quero ver você dar glória nesse estado. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, dói. A gente pega por Deus a palavra de Deus: o que está acontecendo comigo? Deus, eu estou na tua igreja, eu estou te servindo, eu estou nos teus caminhos, eu não saí, em nenhum momento me desviei. Por que isso acontece comigo? Perguntamos para Deus, falamos com Ele. Aí Deus fica em silêncio. Aí pensamos: Deus me esqueceu, Deus não fala comigo, não levanta profeta. A palavra de Deus eu tenho feito sobre a minha vida, parece que o Espírito Santo não habita mais em mim. Aleluia. Mas é que Deus tem os seus modos e as suas maneiras de agir. Eu estava em minha casa esses dias, eu não falei mais para mim. Eu estava sentado, eu falei: pastor, no outro dia, me deu uma angústia, parecia que alguém pegou o pescoço e me sufocou. Eu me levantei, tomei um copo d'água que não passava. E eu fui para o quarto, me tranquei no quarto, comecei a orar e pedir misericórdia. Deus,
fui orando, pedindo misericórdia. Eu olhei toda a bancadinha do meu notebook, nunca chorei. E fiquei ali quieto. E logo após veio um vô dela me emprestado, o missionário Tadeu. Eu falei: Tadeu, vem aqui orar comigo. E ele veio orar comigo, e nós começamos a orar. Eu digo: Deus, fala comigo, Pai, nem que seja para me chicotear, mas fala comigo. E Deus usou aquilo para falar comigo. Ele disse: eu te vi, eu estou te vendo, aguenta, é só mais um pouco, não reclama, eu estou contigo, eu estou em silêncio, mas eu estou contigo. As tuas lágrimas eu tenho visto, a tua angústia eu tenho visto, o sofrimento eu tenho visto, mas é passageiro, vai passar, te acalma, porque eu quero te abençoar, mas continua na minha presença, não saia de Jerusalém, ele falou, não saia de Jerusalém, permanece em Jerusalém, continue em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque eu quero algo contigo. No momento que fizer, eu vou te soprar, mas ainda não é o tempo. Eu amei, Senhor. Amém. Deus falou comigo: há muitos que estão em situações assim. Há muitos que estão na mesma situação que tu estás. Elas pensam que eu esqueci, elas pensam que eu não estou vendo. Elas pensam que elas têm que dar o melhor. Eu pensava que eu estava tudo errado. Para Deus não queria falar comigo. Mas é no silêncio que Deus faz o melhor. O oleiro, quando está construindo, está amassando, aperfeiçoando o seu vaso, é preciso que ninguém venha interromper ele. O único barulho que ele escuta é os barulhos das rodas girando. E quando Deus está te mudando, e quando Deus está trabalhando em você, o único barulho que ele escuta é as tuas lágrimas caindo no teu rosto. Aleluia! É o único barulho que ele escuta. E ele está dizendo: calma, vai passar. É só um pouquinho. Está quase no fim. Está chegando o tempo em que eu vou te tirar dentro dessa fornalha e vou te colocar em uma prateleira. E todos vão te ver que tu será um vaso de honra, não um vaso de desonra. Havia vaso para todo tipo de coisa. Havia vaso para azeite, vaso para o vinho, vaso para o perfume. E sabe o que é mais interessante? É que não podia se colocar o perfume dentro de um vaso onde tinha azeite. E não podia se colocar o vinho onde um vaso não tinha perfume. E assim vice-versa. Ou seja, se Deus te escolheu para fazer alguma coisa, faça, porque ninguém vai te tomar. Ninguém vai colocar mais nada em você. Mais nada vai entrar de você. Somente o Espírito de Deus, somente aquilo que Ele te deu, somente os tesouros, os dons, que Ele te deu as ferramentas para trabalhar. É isso que vai ficar dentro de você para toda a sua vida, até a volta do Senhor, ou até o dia que nos fecharem os nossos olhos. Você é específico. Você tem seu próprio DNA. Deus te escolheu. Dentro. Ele colocou a mão lá no bar É dessa maneira. e fez aquele camarada. Único. Você é único. Você é especial. Deus te escolheu, colocou dentro de você. Não deixe que as outras venham te frustrar. Não deixe que as outras venham te fazer desistir. Não deixe que as outras venham fazer você voltar para trás, retroceder, abandonar, voltar lá no estado, lá do mundo. Não deixe, não deixe. Não deixe que Deus te deu, não vire teu vaso de mão para baixo. Eu tenho algo para te dizer. Às vezes você está dizendo: não tem mais opção, eu estou tão fraco, eu não consigo. Mas sempre no fundo, quando acaba o vaso, fica um pouquinho, fica um pouquinho, fica um resíduo do azeite, fica um resíduo do vinho, fica um resíduo do perfume, fica um resíduo. Deus está falando nessa noite, e desse resíduo eu vou fazer fluir.
Ele está te vendo, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele te separou, porque não foi um homem que foi lá no mundo te resgatar do estado que você estava. Deus foi lá no Rio Grande do Sul e trouxe para cá. Viu que trabalho? Foi lá no Rio Grande do Sul, pegou aquele menininho que todo mundo falava, isso aí não vai dar em nada. Minha mãe falou esses dias para mim, as pessoas falavam mal de ti para mim. Falavam que tu ia morrer ou que tu estava preso. A sua que não valia nada. Muitos falavam mal de ti, mas eu sempre acreditei em ti. Mãe é mãe, né? E Deus é Deus. Eu vim para cá e conheci a Ana Paula, não era da igreja ainda. Eu conheci ela. Eu fumava maconha, eu bebia. Nunca cheguei, graças a Deus. E fumava cigarro. Eu camarada bebia quase todo dia eu bebia. Fazia lá uma mistura de Coca-Cola com cachaça lá, que comprava ali no seu celular. Todo dia você não me encontrava música. Um rapaz novo, já era alcoólico. Mas a prova um dia que veio uma angústia sobre mim, um vazio, e algo falou assim para mim: isso que tu está fazendo está te fazendo mal. Eu não sabia o que era. Eu comecei a ver vulto descendo pelas paredes, e eu tinha medo. Eu disse: eu vou para a igreja. A minha libertação foi confusa, Cristiano. Eu não precisei ir para a igreja para me libertar. Uma semana antes eu parei com tudo. Eu parei com cigarro, eu parei com a maconha. Você já viu uma overdose de maconha? E você já veio pela primeira vez em Curitiba. Eu fumei um negócio, meu irmão. Meu Deus, meu coração disparou. Eu comecei a ficar alucinado. Minha respiração começou a ficar devagar, lenta. Eu comecei a suar frio. Eu disse: depois disso eu não quero mais. Parei com a maconha. Parei com o cigarro. Aí você fiquei bebendo. Aí o outro falava: cara, tu vai fumar porque ele está bebendo. Eu disse: não vou fumar. Daí um dia eu estava em casa, na casa do Rodrigo, e entrou um vazio dentro de mim. E nada preenchia. Eu disse: eu vou para a igreja. Eu fui na Deus é amor. Já me perco. Eu entrei lá dentro. Quando eu entrei lá dentro, aquele negócio sumiu. Eu não dormia mais. Eu ficava dormindo a noite inteira. Eu dormi 6 horas da manhã. Meu Deus! Aleluia! E quando eu cheguei dentro da igreja, a irmã chegou e falou assim para mim: Deus tem uma obra muito grande contigo. E tu sabe disso. Só falou isso. Eu fui para casa. Ainda não consegui dormir. No terceiro dia que eu fui para a igreja, a irmã orou por mim. Eu voltei para casa. Os olhos da menina dilataram assim. Eu olhei no espelho. Eu disse: hoje eu vou dormir. Quando eu entrei na minha cama, eu apaguei. Eu dormi. E no outro dia o Rodrigo falou para mim: Mateus, porque eu não li a Bíblia. Eu estava na igreja e não é nada. Li a Bíblia. Começou a me ensinar. Eu digo: olha, o ministério é bom para ti. E me apresentou a mensagem da paz de Deus. E até hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Aleluia! O que Deus fez nas nossas vidas é para sempre. Eu sou liberto, sou salvo, tenho uma família, coisa que eu nunca imaginei ter: filho, mulher. Nunca imaginei ter. Eu falava assim comigo: eu sou dentro do resto da vida. E Deus se surpreende. Se coloca de pé. Nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Quero estar orando por você. E se encontra em um estado difícil, situações ruins, desagradáveis, calúnias, difamações, acusações, e quem sabe isso está te frustrando. Quero orar por você. E na sua cabeça: Deus, coloca-me, Senhor, mais uma vez em tua presença, até que eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, porque até aqui nos ajudou, Senhor.
O Senhor nos fez vitoriosos. O Senhor, ó Pai, nos trouxe de um estado triste, calamitoso. Nos formou vasos de honra e colocou dentro de nós um tesouro inabalável, inexplicável, que nos consola, que nos aviva, que nos transforma e que nos acompanha onde quer que formos. Deus, eu coloco os teus filhos diante da tua presença e peço